Então, né, vamos a mais um capítulo do nosso livro que nós estamos lendo esse mês de fevereiro. E antes de qualquer coisa, né, eu gostaria de agradecer muito pela sua presença no grupo. Nós somos um grupo de mulheres que começou em 2017, com poucas mulheres, e hoje em dia nós já estamos com mais de 45 mil. Eu sei que nem todas participam, né? Mas para as que participam diariamente, eu agradeço muito. Eu oro por vocês todos os dias. Eu peço a Deus toda noite que Ele entre com providência na sua vida e na sua família, porque Deus sabe o que é que nós pedimos para Ele. Ele sabe o que é que está no nosso coração e do que é que mais nós estamos precisando, tá? Então eu agradeço imensamente, porque esse grupo ele só existe por sua causa, tá? Eu só administro ele. Bem, como eu disse para vocês, eu tô com um problema no meu celular. Eu não sei porquê, mas ele não está gravando vídeos, né? E então eu tô trabalhando aqui no Face e assim que eu termino eu publico lá no YouTube. Então se você quer compartilhar, se você puder compartilhar esse vídeo com os seus grupos do WhatsApp, com outras pessoas que você veja que precisa escutar às vezes essa palavra. E é uma leitura tão bonita, sabe? Eu tô aprendendo muito, eu tô gostando muito. E não vejo a hora de terminar o livro, tá? Então, todo mês a gente vai ler um livro. E dizem que brasileiro não gosta de ler, né? Não tem costume de ler. Então, eu não sei, vocês... quantos livros vocês já leram, né? Coloca aqui embaixo para mim depois, digam aí quantos livros vocês já leram. Ou se esse é o primeiro livro, né, que você está lendo junto comigo, tá bom? Então, para quem quer comprar o livro, é esse aqui, ó, A.W. Tozer, O Propósito do Homem, que é a adoração. E nós estamos indo para o 7º capítulo. Amanhã a gente não vai ter leitura dele, eu só retorno na segunda-feira, porque eu só posso fazer de segunda a quinta, tá, gente? Sexta-feira o marido está em casa tarde, então eu tenho que estar dando atenção, tenho que estar servindo almoço, essas coisas, né? Porque quem é casado entende, tá bom? Então vamos lá. Então se você puder compartilhar esse vídeo com outras pessoas, eu agradeço, tá? Dá para compartilhar lá pelo YouTube, porque no YouTube tem o link. Então se você também não é inscrito lá no canal e quiser ajudar a gente, compartilha. O objetivo não é eu virar uma youtuber famosa, não, eu só quero trabalhar com essa evangelização que, até com a leitura do A.W. Tozer, ele diz que a gente tem que adorar o Senhor em espírito e em verdade, e que a gente tem que trabalhar, né, doar a Deus o dom que eu tenho. E o dom que eu tenho é ensinar. Eu sou professora e é o que eu posso fazer, gente, para evangelizar, tá bom? Então, muito obrigada pela sua presença e vamos começar. Hoje nós vamos ler Obreiros ou Adoradores? O que vem primeiro? Creio em um Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e de todas as coisas visíveis e invisíveis, e em um Senhor Jesus Cristo, o unigênito Filho de Deus, gerado pelo Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado e não feito. Então isso, gente, é o credo niceno, tá? E agora eu vou ler para vocês o Te Deum Laudamus, que diz assim: Vós sois o Rei da Glória, ó meu Senhor Jesus Cristo. Vós sois filho sempre eterno do vosso Pai onipotente. Vós, para vos unirdes ao homem e os resgatardes. Não vos dignastes de entrar no casto seio de uma virgem. Vós, vencedor do estímulo da morte, abristes aos fiéis o reino dos céus. As antigas declarações, ou os credos, como normalmente são chamados,
foram redigidos pela Igreja ao longo dos séculos e declaravam sua grande alegria e seu profundo sentimento de gratidão ao Senhor. Uno minha voz a deles e confesso que creio em tudo isto. Creio que Ele, o Rei da Glória, o Filho sempre eterno do Pai, levou sobre si os pecados do homem para libertá-lo. Venceu o aguilhão da morte, ressuscitou e assim abriu as portas do reino dos céus para todos os cristãos. Em face disso, a mente humana precisa responder a algumas questões importantes. Uma delas é: por que tudo isso aconteceu? Deus de deuses e luz da luz, nascido de uma virgem, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, venceu o aguilhão da morte e abriu as portas do reino dos céus para todos os crentes. Mas antes de tudo isso acontecer, havia um propósito, pois o Criador é um ser inteligente. A inteligência é um dos atributos da deidade e, portanto, Deus deve ter tido um motivo lógico acima de qualquer escrutínio, até mesmo da razão humana santificada. Mas por que ele fez tudo isso? Como evangélico, estou bastante preocupado com o grau de sofrimento pelo qual muitos evangélicos têm passado hoje em dia. Quando digo evangélicos, refiro-me às igrejas cristãs de modo geral, as organizadas, as não organizadas e até as que não têm organização alguma. Existem igrejas que fazem belos cultos, mas sem propósito e de qualquer jeito, além daquelas cujos pastores pensam que precisam ser um misto de apóstolo Paulo, Moisés e algum comediante. O principal motivo de o Senhor ter nascido da Virgem Maria e sofrido sob o poder de Pôncio Pilatos foi morrer crucificado e ser sepultado. A razão de ele ter vencido a morte e ressuscitado da sepultura foi transformar rebeldes em adoradores. O fato de sermos recebedores de tal graça significa que fomos salvos do nosso egocentrismo e nos tornamos adoradores. Thomas Boston declarou que a diferença entre o homem e o animal é que o animal olha para baixo e o homem para cima. O ser humano pode buscar o Senhor nas alturas, enquanto o animal só pode ver o chão debaixo das suas patas curtas. Oi, Josi, tudo bom, minha amiga? Continuando. O ser humano pode contemplar os céus acima dele, e o animal tem de se submeter ao jugo. O homem eleva seu coração em adoração àquele que tirou seu fardo, Jesus Cristo. Deus se importa tanto com isso que tem infinitamente mais adoradores do que obreiros. Entretanto, a maioria dos evangélicos não se importa com isso, pois para eles o Pai Celeste não passa de um supervisor que precisa desesperadamente de sua ajuda. Muitos pensam que Deus fica à beira do caminho, esperando o maior número de ajudadores para resgatá-lo, a fim de que ele alcance uma posição de destaque. Erramos ao julgar que o Altíssimo precisa de obreiros, por isso dizemos com toda alegria: farei a obra do Senhor. No entanto, não podemos esquecer que no que diz respeito aos planos divinos, ele não precisa do nosso auxílio. Creio que devemos fazer sua obra, mas somente pela graça de Deus. Além disso, acredito que não temos de realizar a obra dele, até que aprendamos a adorá-lo. Um adorador pode fazer a obra eterna com excelência, mas o obreiro que não adora está apenas juntando lenha, palha e feno para quando o Senhor incendiar este mundo. Antes de sermos obreiros, o Todo-Poderoso quer que sejamos adoradores.
ele nos traz à memória o propósito para o qual fomos criados, adorá-lo e desfrutar para sempre de sua presença. Portanto, a obra de nossas mãos flui naturalmente quando o adoramos de todo o nosso coração. O Pai só aceita nossa obra depois de aceitar nossa adoração. Muitos dos hinos famosos entoados em nossas igrejas surgiram durante algum avivamento, tendo sido compostos durante a Reforma Luterana e os avivamentos Wesleyano e Morável. Esses hinos nasceram nos dias em que a Igreja de Deus fazia sua obra. Os céus se abriram, o Espírito Santo foi derramado sobre ela e o Altíssimo lhe deu visões. A glória resplandeceu do seu trono celestial e o coração do seu povo a refletiu. Se o diabo tem senso de humor, deve rir e segurar a barriga quando vê uma igreja de cristãos monótonos cantando um hino escrito por um compositor espiritualmente avivado e adorador. Antigamente eu não gostava de alguns hinos famosos, porque quando os ouvia, eles eram entoados em cultos monótonos por um líder de louvor monótono diante de uma igreja monótona, que não esperava nada mais além daquilo. Assim, se algo mais acontecesse, ambos ficavam escandalizados. Havia neles um espírito de prostração. Entretanto, a verdadeira adoração que agrada a Deus gera no coração do homem uma expectativa e um desejo insaciáveis. Temos de entender que o Espírito Santo só habita em um coração que se entrega à ardente adoração, e mediante ela Deus nos chamará para servir-lhe. Só que ele não estará interessado em começar algum projeto religioso e investir nele se for feito de qualquer jeito. É justamente nessa situação que se encontra a igreja atualmente. Qualquer sujeito despreparado, sem treinamento e espiritualmente vazio, que tenha o mínimo de ambição, pode começar um trabalho religioso, dando-lhe, por exemplo, o nome de Tabernáculo do Evangelho da Folha de Figueira. As pessoas irão ouvi-lo e se esforçarão para ajudar um homem que, em primeiro lugar, nunca ouviu falar do Senhor. Muitos confundem esse amadorismo empolgante com a adoração espiritual dinâmica prestada ao Criador. Do meu ponto de vista, todo verdadeiro adorador não faz coisas estranhas onde quer que seja e abre mão de tudo que é carnal e dos projetos religiosos deste mundo. A paz, irmã Jucimara. Tudo bom, irmã? Vamos continuar, né? Na Bíblia, toda vez que vemos seres celestiais adorando, há também pessoas envolvidas. Leio Ezequiel, capítulo 1, do versículo 1 ao 28, e medito naqueles seres alados, lindos, porém estranhos, lá no alto. Seres que abaixam suas asas e prostram-se em silêncio diante do trono do Todo-Poderoso em reverente adoração. Ao som da voz do Senhor, eles erguiam suas asas, e cada qual andava diante do seu rosto, para onde o Espírito havia de ir, iam. Não se viravam quando andavam. Eu acho isso fantástico também. Essa é uma imagem gloriosa de seres celestiais e do povo de Deus exaltando-o em êxtase maravilhoso e adoração. No capítulo 6 de Isaías, vemos o relato de uma adoração arrebatadora. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés e com 2 voava.
Eles se comunicavam cantando e diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Eles adoravam a Deus com alegria e um temor espetacular, com total reverência e sem rompantes de emoção que só servem para incitar a carne. Também vemos adoração no livro de Apocalipse, capítulo 4, do 9 ao 11. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graça ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono. Adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Lemos um pouco mais à frente, em Apocalipse, capítulo 5, versículo 13 e 14. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: Amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Por meio dessas passagens bíblicas, temos uma figura extraordinária de uma classe de seres chamados anciãos. Só não sei se eles são como os anciãos presbíteros que elegemos em nossas igrejas hoje. Vemos também criaturas chamadas de seres viventes que adoram o Senhor Deus, e para onde quer que olhemos no céu, nós os encontramos envolvidos com adoração. Se você acha chato adorar, não está preparado para viver no céu. A adoração é a própria atmosfera espiritual centrada na pessoa de Jesus Cristo. Creio na justificação pela fé, tanto quanto Martinho Lutero. Acredito que só podemos ser salvos pela fé no Filho de Deus, nosso Senhor e Salvador. Mas o que me preocupa é a maneira automática com que as pessoas são salvas atualmente. Funciona mais ou menos da seguinte forma: deposite apenas uma moedinha de fé na abertura, puxe a alavanca e retire uma moeda de salvação. Guarde-a no bolso e leve-a com você. É simples assim. Depois disso, diga que foi salvo, e se alguém o questionar, relate: depositei uma moeda, aceitei Jesus e preenchi uma ficha. Muito bem. Não há nada de errado em preencher uma ficha para que saibamos quem são as pessoas. Essa é a única maneira de sabermos que alguns são cristãos. Que tragédia! Cristianismo não significa buscar o Senhor e ser cristãos automáticos e idênticos que usam uma etiqueta na qual está escrito tamanho único ou o que Deus fez pelos outros, Ele fará por você também. Essas maravilhosas frases de efeito até contêm alguma verdade, porém nos afastam para muito longe da verdade absoluta. Viemos para Cristo para sermos redimidos individualmente e refeitos conforme a imagem dele. Cristãos de verdade e motivados, que amam o Altíssimo de todo o seu coração e o adoram na beleza da sua santidade. A adoração não é apenas uma prática normal para os seres morais, mas também um dever moral. A Bíblia declara em Lucas 19:37
que quando Jesus se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou, jubilosa, a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto. Alguns acham que estão adorando quando fazem todo tipo de barulho e encenação. Só que barulho na igreja e adoração são coisas completamente diferentes. Por outro lado, quero dizer algo a todos que são cultos, calmos, temperantes, equilibrados, sofisticados, muito seguros de si mesmo e se escandalizam quando alguém diz amém bem alto durante o culto. Ao longo da história, o povo de Deus sempre foi um pouquinho barulhento. Constantemente, lembro-me daquela devota e querida irmã inglesa que viveu há 600 anos, Lady Julian, da Noruega. Certa vez, ela não conseguiu se controlar enquanto meditava sobre quão soberano e exaltado era Jesus, o qual se humilhou e sentiu na própria pele os desejos mais primitivos do homem. Ela deu um grito e começou a orar bem alto em latim, cuja tradução em português seria: glórias sejam dadas a Deus. Isso não é algo maravilhoso? Se uma atitude como a de Lady Julia o incomoda, algo está errado. Nosso Senhor também recebeu muitas críticas nesse sentido. Então vamos lembrar de Lucas, capítulo 19, 37. Quando Jesus se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou, jubilosa, a louvar a Deus em voz alta por todos os milagres que tinham visto. Certamente, nem todos estavam de acordo com esse comportamento. Se vir uma multidão que Deus abençoou indo ao encontro dele para adorá-lo, esteja certo de que nem todas as pessoas estarão no mesmo propósito. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas maiores alturas. Ora, alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão: Mestre, repreende os teus discípulos. Os fariseus se sentiram ofendidos quando ouviram as pessoas dando glórias a Deus tão alto. Por isso foi que eles disseram: Mestre, repreende os teus discípulos. Mas ele lhes respondeu: Asseguro-vos que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Ai, gente, é maravilhoso. Jesus lhes disse que ele deveria mesmo ser adorado, mas se aqueles fariseus ouvissem as pedras adorando o Salvador, teriam morrido ali mesmo. Aquele povo simples adorava o Senhor com toda a sua voz. Então, por isso que a gente tem que dar glória a Deus todo dia, e bem alto, de preferência. A adoração é um dever moral, e é por isso que acredito que ela seja uma pérola perdida no meio evangélico. A coroa está aqui, mas estão faltando as joias. A igreja foi decorada com todo tipo de ornamento, mas está faltando uma pedra preciosa, a joia da adoração. Certamente essa falha traz implicações práticas à igreja local. Por exemplo, alguém que nunca participou de uma reunião de oração faz parte da liderança e toma decisões que dizem respeito a toda a igreja. Se ele nunca participou de uma reunião de oração, é porque não é um adorador, mas apenas um sujeito que dirige a igreja. Para esse indivíduo, é muito simples separar as duas coisas, só que elas não podem e não devem ser separadas. Creio que ninguém tem direito a voto ou deve opinar em questões relacionadas à igreja se não for um adorador e uma pessoa de oração. Somente um adorador tem capacidade de tomar decisões espirituais acerca da igreja local. Se não formos adoradores, desperdiçaremos o dinheiro das pessoas e só estaremos juntando lenha, palha e feno para serem consumidos no último dia.
Isso talvez até pareça algo comum, mas não é uma adoração gloriosa. A adoração é algo espetacular e prefiro adorar a Deus a qualquer outra coisa que conheça no mundo inteiro. Se alguém for à minha sala de estudos, verá pilhas de hinários. Como cantor, deixo muito a desejar. No entanto, meu canto é uma expressão da minha adoração ao Deus Altíssimo e Todo-Poderoso. Deus me ouve quando canto antigos hinos franceses e gregos da Igreja do Ocidente. Além, é claro, das lindas canções compostas com toda a maestria, assim como as composições mais simples de Watts, Wesley, entre outros. Cantar hinos do inário cristão, por exemplo, é um modo perfeito para se começar uma rotina diária de adoração. Irmãs, deixa eu fazer um parêntese aqui, né? Tá vendo? Ó, mais um ensinamento desse livro. Então, olha, os capítulos anteriores ensinaram pra gente que nós temos que adorar o Senhor em espírito e em verdade, né? Sempre os capítulos anteriores falaram que a gente tem que pedir perdão dos nossos pecados sempre que for iniciar a oração, tem que pedir auxílio do Espírito Santo sempre que iniciar a oração. E olha só agora, cantar hinos da harpa cristã, por exemplo, é um modo perfeito para se começar a rotina diária de adoração. Mais um ensinamento desse livro, tá? Então vamos voltar a ele. Alguns podem achar que é um desperdício gastar tempo adorando a Deus. Temos de fazer a obra do Senhor, é o que ouvimos dizer. Não há tempo para ficar à toa, como se a adoração de alguma forma consistisse nisso. O mais lindo nisso tudo é que, se adorarmos a Deus, seremos pessoas ativas. Aqueles que adoram o Altíssimo com todas as suas forças fazem todo tipo de trabalho na Igreja de Cristo. Os grandes homens de Deus e os hinólogos foram aqueles que fizeram todo o trabalho. Os santos que escreveram os hinos mais famosos que cantamos foram tão ativos na obra que hoje ficamos impressionados como eles conseguiram fazer tudo aquilo. Quanto mais intensa era a adoração ao Senhor, maior era a obra que faziam. Hospitais nasceram do coração de homens de adoração. Manicômios nasceram do coração de homens de adoração. Isso demonstra que homens e mulheres de adoração aprenderam a ter compaixão por aqueles cuja mente já não funcionava bem. Olhe para alguns dos grandes avanços da civilização e descobrirá que eles foram alcançados por homens e mulheres de adoração. Sempre que a igreja deixou sua letargia e ressuscitou do seu trono espiritual para um renascimento e um avivamento, os adoradores sempre estavam por trás disso. Fomos chamados para adorar, mas falhamos com Deus quando não fazemos isso na plenitude do poder que temos como redimidos. Ao substituirmos a adoração pela obra, falhamos com o Pai de uma forma que nem imaginamos. Quando a glória do Senhor desceu sobre o templo na antiguidade, por exemplo, os sacerdotes não conseguiam ficar de pé e ministrar, pois a presença do Altíssimo era algo espetacular. Quando um caixeiro viajante chegou a uma cidade da Nova Inglaterra, onde ocorria um avivamento por causa de Charles Finney, percebeu que algo estava sucedendo. Então o caixeiro interpelou a primeira pessoa que encontrou, a qual lhe disse: "Está acontecendo um avivamento nesta cidade. Deus está aqui e as pessoas estão se convertendo, os bares estão fechando e os bordéis estão lacrando suas portas. Homens e mulheres têm sido purificados. Homens perversos têm deixado seus velhos hábitos e acertado com Deus. O Senhor está nesse lugar." É isso que falta nas nossas igrejas hoje em dia.
Em geral, não temos tido mais esse mover em nossos retiros, em nossas conferências bíblicas ou igreja. A maioria das igrejas hoje é como um clube ou um negócio, e isso entristece o meu coração. Meu desejo é que voltemos para a adoração, a fim de que, quando as pessoas entrem na igreja, encontrem o povo do Senhor adorando, prostrem-se com o rosto em terra e digam: na verdade, Deus está nesse lugar. A presença do Pai é o que há de mais maravilhoso em todo o mundo. Certa vez orei debaixo de uma árvore com alguns pregadores e um capitão do exército da salvação. Clamei em voz alta e os outros fizeram o mesmo, inclusive o capitão. Não me lembro do que ele disse, mas sei que aquele era um homem que buscava a Deus com um sentimento sublime, maravilhoso e nobre de adoração. Quando eu era jovem, fazia parte de uma igreja bem liberal, mas naquela época eu ainda não tinha muito conhecimento. Em um domingo à noite, uma menina levantou-se para cantar. Ela era corcunda e suas feições demonstravam que havia sofrido bastante. Sua aparência não despertou muito o interesse das pessoas quando foi à frente, pelo menos de minha parte. Mas quando começou a cantar, algo mudou. Que rosto lindo essa menina tinha! Ao louvar, ela estava adorando a Deus com sua voz de criança. É isso que está faltando nas igrejas. Costumávamos cantar um hino antigo que Isaac Watts cantou, que é assim: bendize ao Deus vivo, ó minha alma. Venham a mim seus pensamentos com toda a calma. Que se reúnam minhas forças pequeninas para a adoração e a obra tão divinas. Bendize ao Deus vivo a minha alma, seu rico favor a minha calma. Porque o milagre que ele prometeu, em silêncio perdido se esqueceu? Porque o milagre que ele prometeu, em silêncio perdido se esqueceu? Porque os milagres de Deus foram silenciados? Que toda a terra confesse seu poder e adore a sua graça. Que judeus e gentios se unam para a adoração e obra tão divinas. É assim que a igreja deve ser, e não uma grande máquina eclesiástica, onde um homem gira uma manivela com um largo sorriso no rosto que ninguém pode apagar, só porque ele ama todos e todos o amam. Ele tem de pagar o aluguel do templo, por isso gira essa manivela para a máquina não parar. Como essas coisas me entristecem o coração. Quero estar entre os adoradores. Quero estar entre aqueles que reconhecem a presença de Deus no meio deles, o que os leva a uma adoração contagiante, por vezes até perdendo os sentidos. Vamos orar? Amado Senhor Jesus, amamos tanto a Ti como a nosso Pai Santo. Amamos o bendito Espírito Santo, o Consolador, o Senhor e o doador da vida, a quem com o Pai e o Filho adoramos e glorificamos. Nós te amamos, ó Deus. Nossa esperança é passar a eternidade contigo e não ficar para trás. Queremos adorar-te no teu altar, assim como seres criados nas labaredas de fogo, que te adoram com alegria e temor, levantam-se para servir-te nos cantos mais remotos da tua criação, e de volta diante do teu trono reportam-se a ti. Ansiamos por isso. Antes achávamos que a morte era algo terrível, sombrio, horrível, um rio cruel. Porém agora vemos que é a porta para uma nova luz, pois amaremos olhar para a tua face e ver teu povo, ver Abraão, Isaque e Jacó, e assentar-nos no teu reino com teu povo de toda língua, tribo e nação. Ó Senhor, prepara-nos para esta hora. Ensina-nos o protocolo do céu, a etiqueta do teu reino.
Ensina-nos agora, para não fazermos algo errado quando pegarmos nossa harpa, unirmos-nos a um grupo inumerável ou cantarmos no coral invisível. Abençoa teu povo, Pai. Espírito Santo, com a tua luz divina, brilha em nosso coração. Espírito Santo, com poder divino, dá poder, graça e força ao nosso coração por amor a Cristo. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Irmãs, infelizmente, nós moramos num mundo onde o dinheiro, ele não tem como você viver sem ele, né? Então, a gente tem que entender, quando pastores precisam estar pedindo dinheiro nas igrejas, porque a obra ela não pode parar. E se o pastor está pedindo dinheiro é porque, infelizmente, o coração dos crentes anda endurecido. Porque uma vez eu escutei uma pregação de um judeu e eu achei muito interessante porque ele explicou por que os judeus eles são tão ricos e por que eles ajudam tanto a quem precisa. Porque eles dizem que é Deus quem dá aquele excedente de dinheiro. E quanto mais eles ajudam, mais Deus recompensa, né? E a gente precisa entender isso. Então não era nem preciso um pastor estar lá na frente pedindo dinheiro para a igreja. A gente sabe que a obra precisa andar, né? A luz tem que ser paga, a água tem que ser paga, o aluguel da igreja tem que ser pago. Então nós temos que amolecer o nosso coração em relação a isso, tá? Eu não sei por que Deus, Espírito Santo está me pedindo para falar isso, né? Mas se ele pediu para falar, eu aprendi com as minhas irmãs lá da Assembleia de Deus de Newark, que quando o Espírito Santo manda a gente falar uma coisa, é para a gente falar, tá? Então, que Deus abençoe cada uma de nós, abençoe imensamente a sua tarde, tá? E lembrando que amanhã não vai ter leitura, a gente só retorna na segunda-feira, tá bom? Que Deus abençoe cada um de vocês em nome de Jesus. Amém.